Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de junho de 2017. Reforma de prédio em Londres usou material inflamável. Mortes já são 30. O revestimento escolhido para a reforma do prédio residencial que pegou fogo na quarta-feira 14 em Londres, deixando ao menos 30 mortos, usava material mais barato e inflamável, revelou nesta sexta o jornal britânico The Guardian. John Covley, diretor da empresa Omnis Exteriors, que forneceu o material para uma reforma do edifício no ano passado, disse à publicação que a firma que conduziu as obras encomendou um composto de alumínio para revestimento que custa R$ 8,40 a menos por metro quadrado que sua versão resistente às chamas. A primeira-ministra Theresa May, acusada de inação após o incêndio, anunciou nesta sexta-feira um pacote de 5 milhões de libras, R$ 21 milhões de ajuda aos residentes do prédio. A mandatária também visitou vítimas das chamas em um hospital. A polícia britânica, que na quinta-feira abriu um inquérito criminal para apurar as causas do incêndio, disse que não há indícios de que as chamas tenham sido provocadas de propósito e atualizou o número de mortos para 30. A contagem inclui uma pessoa que morreu no hospital. Os corpos das vítimas foram levados para um necrotério, mas outros corpos permanecem no edifício, o que indica que o número de mortos deve aumentar. O jornal T1 estima em 65 o total de mortos e desaparecidos. A primeira das vítimas a ser identificada é o refugiado sírio Mohamed Al-Jali, 23. Continuam recebendo tratamento no hospital 24 pessoas, incluindo 12 que estão na UTI. A Rainha Elizabeth II visitou nesta sexta um centro de apoio às vítimas montado por voluntários na zona oeste de Londres. Também nesta sexta, dia 16/06, segundo a agência Reuters, centenas de manifestantes invadiram um prédio da prefeitura em Kensington e encheu-se aos gritos de "queremos justiça" antes de serem retirados pela polícia. O edifício Grenfell Tower foi construído em 1974 e reformado no ano passado em uma obra orçada em R$ 10,46 milhões, segundo o Financial Times. Em seus 24 andares, abrigava 120 apartamentos em torno de uma única escadaria. Ao lado de um parque e diante de uma escola de ensino fundamental, ele está localizado na porção norte de Kensington, colado a Notting Hill, região rica de Londres. O fogo começou no segundo andar e logo se espalhou pelo prédio de 70 metros. A comissária de bombeiros Dani Cotton disse nunca ter visto incêndio tão grande nos 29 anos de sua carreira. Testemunhas relataram terem visto moradores do prédio gritando por ajuda e, em alguns casos, jogando crianças pelas janelas para salvá-las das chamas. O evento lembrou muito o que aconteceu no edifício Joelma em 1974 e o incêndio no circo em Niterói em 1961, conforme abordei superficialmente no programa Almoçando com Feijão de 16 de junho. Antes precisamos relembrar o que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, leciona de forma admirável a respeito das expiações, em O Céu e o Inferno, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Esclarece que o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela permanência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Assim, expressa Kardec, as condições para apagar os resultados de nossas faltas resumem-se em 3: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa.
este o notável Código Penal da Vida Futura, que tem 33 itens e que apresenta no último o seguinte resumo, em 3 princípios. L. O sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a felicidade futura. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. As 2 tragédias mereceram dos benfeitores espirituais vários esclarecimentos. Por ocasião do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, ocorrido no dia L de fevereiro de 1974, o médium Francisco Cândido Xavier, em seu lar, em Uberaba a miligramas, ouvindo a notícia pelo rádio, reuniu-se em prece com 4 amigos, solicitando auxílio dos benfeitores espirituais para as vítimas. Atendendo ao apelo, apresenta-se o mentor espiritual Emmanuel escreve, através do médium, comovedora prece inserida no livro Diálogo dos Vivos. Dias depois, em reunião pública, na qual estavam presentes alguns familiares de vítimas do incêndio do Joelma, os poetas Ciro Costa e Cornélio Pires Espíritos manifestaram-se pela psicografia, ditando ao médium sonetos referentes à tragédia. Tecendo comentários sobre o soneto de Ciro Costa, Herculano Pires no livro retrocitado, pondera que somente a reencarnação pode explicar a ocorrência trágica. Segundo o poeta, as dívidas remontavam ao tempo das cruzadas. Estas foram realizadas entre os séculos XI e eram guerras extremamente cruéis, com o agravante de terem sido praticadas em nome da fé cristã. Os historiadores relatam atos terríveis, crimes hediondos, chacinas vitimando adultos e crianças. Os débitos contraídos foram de tal gravidade que os resgates ocorreram a longo prazo, tal como o do circo em Niterói. O que denota a bondade divina que permite ao infrator o parcelamento da dívida, pois não haveria condição de quitá-la de uma só vez. Outro exemplo real, explicado nas páginas da literatura espírita, e o incêndio do circo em Niterói. No dia 17 de dezembro de 1961, um circo pegou fogo na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e cerca de 500 pessoas faleceram. No livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos relata a causa do acidente. No ano 177 da era cristã, Marco Aurélio reinava no Império Romano. Mulheres, homens, crianças, anciões e enfermos cristãos eram detidos, torturados e exterminados. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Chegou a notícia da visita do famoso guerreiro Lúcio Galo naquelas terras e os donos do poder queriam homenageá-lo de maneira grandiosa e original. Decidiram queimar milhares de cristãos num espetáculo à altura do visitante. Durante a noite inteira, mais de 1.000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes e, no dia subsequente, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas alteadas ao sopro do vento, ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, através da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis, que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação, a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo.
Assim, de acordo com o esclarecimento da doutrina espírita, ao avaliarmos o impacto destas tragédias, não podemos deixar de considerar fatores como as experiências passadas, os compromissos assumidos, as escolhas equivocadas, as ações não edificantes. É preciso que se entenda que estas são provas redentoras, dentro de um processo de renovação moral, ético e espiritual que o planeta Terra está passando, a fim de galgar um patamar evolutivo mais elevado. A reencarnação, o livre-arbítrio, o amor, o perdão, a regeneração são elementos fundamentais na promoção que a misericórdia divina proporciona entre vítimas e algozes, ajustando, conciliando e anulando ódios. Desta forma, construindo um futuro harmonioso, pois somos espíritos eternos. Para os familiares das vítimas que sofrem com sua separação repentina, porém momentânea, visto que se reencontrarão novamente no futuro, recomendamos uma reflexão consoladora. As grandes provas marcam geralmente o fim de sofrimento e iniciam uma nova etapa de aperfeiçoamento do espírito. Para os que partem, aportando mais felizes ao mundo espiritual, com a certeza de mais uma batalha vencida, e para os que ficam na terra, aceitando a provação com a compreensão, amor a Deus e fé raciocinada no futuro, confiando no reencontro com aqueles que amamos. Auxiliemos, pois, todos os envolvidos destas tragédias, não só com a ajuda material, mas principalmente, com nossas preces e vibrações de paz, equilíbrio e harmonia, confiantes que a providência divina não desampara nenhuma de suas criaturas, e que tais ocorrências fazem parte de uma planificação maior, com vistas à renovação e evolução do planeta Terra. Crônica do Amanhecer, de 79 de junho de 2017, por Feijão.